Bom, começando a nossa gravação aí da aula de hoje, tá? Então, pessoal, só retomando um pouquinho aquilo que a gente havia conversado na semana passada, relativo ao interfaceamento com o HD 44780, tá? Então, só relembrando, né, o HD 44780 é o nosso CI responsável por fazer o controle, o acionamento em si do LCD, né? Sendo que o LCD, então, ele vai ser Ixi, deixa eu ver uma coisa aqui, que eu estou autorizando o pessoal a entrar e não estou vendo eles entrar. Que estranho. Agora entrar. O pessoal está entrando, está demorando para entrar. Tá, o pessoal entrou. Então, retomando aqui, tá? Então, a gente tinha começado a conversar sobre o interfaceamento do HD 4478. A gente ia ressaltar que a gente consegue fazer o interfaceamento usando 4 ou 8 bits, né? Que é o modo que a gente consegue comunicar o microcontrolador com o HD 44780, tá? E a gente tinha 3 memórias, né? A memória onde estão presentes os caracteres pré-gravados de fábrica, a memória de dados que representa aquilo que a gente está escrevendo no LCD, e a memória CGRAM, que é onde a gente consegue criar os 8 caracteres, aqueles específicos que a gente já tinha visto os exemplos, tá? E a gente tinha alguns registradores aí que eram importantes, tá, para a gente operar. Dos registradores importantes, vale ressaltar o registrador RS, que vai permitir a gente selecionar a operação, né? Então, se ele assumir um valor 0, significa que a gente vai estar mandando um comando propriamente dito para o HD 44780, e se ele tiver o valor 1, a gente está escrevendo na memória, seja essa memória DDRAM, tipicamente, ou seja na memória CGRAM, tá? Nas duas, na realidade, mas tipicamente a gente faz isso na memória DDRAM. O read-write, que serviria para a gente conseguir fazer uma leitura da operação com o HD 44780, que tipicamente teria maior utilidade no fato de a gente conseguir daí acessar um flagzinho, que é esse busy flag, tá? Mas é totalmente desnecessário, porque na prática basta a gente respeitar a temporização necessária nas operações, tá? Não é necessário ficar lendo o busy flag para isso, tá? E o enable, que fazia o início da operação de leitura ou escrita, né? Tipicamente, então, a gente vai trabalhar com escrita e vamos aterrar aqui o registrador RW, perfeito? E aí a gente tinha as vias de dados propriamente ditas, né? O curioso, tá, que quando a gente usa o barramento de 4 bits, a gente conecta as vias de dados superiores, tá, pessoal? A gente conecta as vias indo de DB4 a DB7, tá? E as vias de DB0 a DB3, elas são simplesmente desprezadas, tá? Elas podem ser deixadas flutuando, tá? Sem maiores problemas. Então, aqui vocês teriam a combinação das operações possíveis de serem executadas considerando o registrador RS e RW, tá? Novamente, né, a gente vai considerar as operações com o RW em 0, então a gente ou vai executar um comando ou escrever na memória de dados, tá? Porque a gente não vai usar o busy flag para ficar monitorando o que está acontecendo nessa interface, tá? E aí, então, pessoal, eu tinha comentado um pouquinho mais sobre a memória DDRAM, né? A gente tem, na realidade, 80 bytes de memória DDRAM presentes no HD 44780, tá? O que significa que ele consegue trabalhar com displays, por exemplo, de 80 caracteres, eu falei para vocês, né? Ele consegue trabalhar com displays de até 20 por 4, tá? Se bem que 20 por 4 exige algumas conexões a mais. Ou seja, 20 caracteres por linha, 4 linhas, ou poderia trabalhar, por exemplo, com versões mistas, né? A gente poderia ter um display, por exemplo, com uma linha de 40 caracteres, tá? Ou 2 linhas de 40 caracteres, ou uma linha de 80 e assim por diante. O importante é o quê, tá? Vocês estão vendo aqui nesse mapa, e depois eu vou ter que voltar nesse mapinha aqui, tá? Que a gente tem aqui os endereços em hexadecimal, né? 00, 01, 02, 03, isso daqui está em hexa, tá? Então, 26 e 27 estão em hexadecimal. Então, o valor 27 corresponde ao decimal 40, perfeito? Sendo que são exibidos nos displays aqueles caracteres que estão dentro da área da memória DDRAM correspondente à área visível do display, né? Então, se a gente considera, por exemplo, o nosso display 16 por 2, a gente vai ter os primeiros 16 caracteres da primeira linha, né, de memória, e os outros 16 caracteres da segunda, né? Então, indo aqui do
grosseiramente falando, indo da posição 40 até a posição 4F, tá? Ou indo da posição 00 até a posição 0F, perfeito? Mas a gente vai ver isso daqui mais à frente. E a gente tinha memória CGRAM também, que servia para criar caracteres especiais, tá? Então, as tabelas eu já tinha comentado também, vou pular aqui, tá? E vamos mais diretamente ao que importa, tá? Eu vou centrar na questão de interface com 4 bits, muito embora eu possa mostrar para vocês depois o interfaceamento com 8 bits, que na realidade ele é até mais simples, tá? Então, na prática, o que nos importa aqui, a situação mais complexa de 4 bits, é que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? E aí a gente começa a ter agora uma série de diagramas temporais, tá, pessoal, que foram extraídos do datasheet, lembrando vocês, tá? Eu deixei o datasheet do HD 44780 lá disponível na semana passada, tá? Então, vocês podem depois dar uma olhada nele, por favor. E, basicamente, aqui ele está me mostrando o diagrama temporal, né, que é necessário que a gente respeite de modo a conseguir realizar as diferentes operações. Então, o que ele está nos mostrando aqui no modo de comunicação em 4 bits, tá? Basicamente, pessoal, ele está me mostrando o quê? Que eu vou transmitir 4 bits por vez, sendo que primeiro eu transmito os 4 bits mais significativos, tá? Os bits indo de 7 a 4, e depois eu transmito os 4 bits menos significativos, os bits de 3 a 0, correspondendo toda essa transmissão, obviamente, às vias que foram conectadas entre o controlador e o microcontrolador, que são as vias de DB7 a DB4, tá? Então, em suma, na primeira operação eu vou escrever o bit 7 no fio, né, no pino correspondente ao DB7, e na segunda operação eu vou escrever o bit 3 no pino correspondente ao DB7, tá? E como é que essas operações vão estar separadas? Basicamente, o RS já em 0, o RW já em 0, se for um comando, tá? E aí eu vou emitir um primeiro enable, vou garantir que o enable fique em nível alto durante um certo período de tempo, vou levar o enable a 0, vou escrever as novas informações que eu quero transmitir, vou levar o enable a 1, vou garantir o enable em nível alto, e depois vou levar o enable a 0 de novo. A gente pode fazer, de acordo com a sugestão dele aqui, primeiro levar o enable para 1, tá? E depois escrever os dados, porque existe um certo período aqui, digamos assim, de carência, tá? Existe um certo intervalo de tempo que a gente pode utilizar para escrever os dados. Mas, tipicamente, é mais garantido vocês disponibilizarem os dados antes de levar o enable para nível alto, tá? Então, digamos que seria uma alternativa a esse esquema aqui que vocês estão vendo em termos de conexão, perfeito? Bom, vocês notam que esse diagrama temporal, ele mostra como é que eu faço a transmissão dos dados de 4 em 4 bits, mas ele não mostra essencialmente quais são as relações de tempo, né? Ou seja, quanto tempo eu tenho que manter o enable em 1, em quanto tempo eu tenho que estar com os dados disponíveis, quanto tempo depois do enable ir para 0 os dados têm que continuar disponíveis, tá? Mas isso vai vir num outro diagrama, tá, pessoal? Que é o diagrama que eu vou mostrar agora em seguida, depois, tá? Aqui, que vai nos mostrar essas características de temporização, tá? Então, aqui, só para ressaltar, quando a gente manda o comando, e aqui a gente só está mostrando a via 7, mas obviamente tem o DB6, o DB5 e o DB4 aqui, tá? Quando a gente inicia o comando via enable, tá? Depois que a gente manda os 8 bits, ou seja, o primeiro ciclo de 4 bits, o segundo ciclo de 4 bits, existe um certo período de tempo, tá? Durante o qual a operação vai ser executada, perfeito? A gente conseguiria controlar esse tempo monitorando esse flag busy, caso nós fizéssemos a leitura, né, do HD 44780. Mas vocês lembram que eu falei que a gente vai, e vocês já fizeram isso, inclusive nas montagens, né, que a gente vai aterrar, né, o pino RW. Consequentemente, a gente não vai fazer essa etapa aqui de checagem, tá? O que a gente vai fazer, então? Basicamente, a gente vai ter que aguardar um certo intervalo de tempo, a gente vai gerar um delay, ou vai botar um temporizador aí na história, tá? Para proteger e garantir que a operação seja executada. Por quê? Porque se a gente tentasse mandar uma nova operação enquanto ele está executando a operação anterior, ele simplesmente desconsidera aquilo que foi efetuado na nova operação. Perfeito? Maravilha, tá? Aí aqui eu até comentei, né? O sinal enable igual a 1 deve permanecer com esse valor por um período mínimo de tempo não inferior a 230 nanosegundos. Na prática, pessoal, todas essas temporizações, elas são previstas nesse diagrama, tá? Que é a figura 25 lá do datasheet, onde vocês estão vendo o que aqui, né? Basicamente, né?
Vou ressaltar aqui as principais características, tá? Primeira característica, né? Entre a alteração do nível do sinal RS e a borda de subida do sinal enable, a gente tem que respeitar um certo intervalo de tempo, que é esse TAS, perfeito? E entre a borda de descida do sinal enable e a mudança de nível do sinal RS, eu tenho que respeitar também um tempo que é esse TAH, perfeito? Aí a gente vai obter esses tempos aonde? Aqui, ó, eu tenho o TAH e o TAS, né? Numa tabelinha lá do datasheet, me dizendo, então, que eu tenho que, no mínimo, né, antes de acionar o enable, ter um intervalo de 40 nanosegundos, se eu modifiquei o nível do RS, perfeito? E depois que o enable foi a zero, eu tenho que respeitar, no mínimo, um intervalo de 10 nanosegundos, após o enable ir para zero, né, para que eu consiga modificar o sinal do RS, tá? Então, em termos do RS, a gente já viu. O RW não importa, né? Então a gente despreza, tá? O enable, tá, pessoal? O enable, para começo de história, existe um intervalo de tempo que está representado aqui embaixo, que é esse TSIC-E. Vocês estão vendo aqui que eu estou ressaltando aqui com o cursor, né? Esse TSIC-E aqui, tá? É o intervalo de tempo que eu preciso respeitar, é o intervalo mínimo, né, de tempo que eu preciso respeitar antes de fazer novo acionamento do enable, antes de levar de novo o enable para 1. Então, uma vez que eu tenha feito ou elevado o enable para 1, tá, eu tenha feito o enable ir a 1, eu tenho que aguardar no mínimo esse intervalo de tempo para eu conseguir fazer o enable ir de 0 para 1 de novo, tá? E esse intervalo de tempo aqui, vocês vão ver, ele é de 500 nanosegundos. Perfeito? Tá? Quase um micro, né? 500 nano. Tá? Depois disso, tá, pessoal? A gente tem uma duração mínima do pulso em nível alto, tá? Então, um certo intervalo de tempo onde ele tem que permanecer em nível alto, que é importante, que é 230 nanosegundos no mínimo, perfeito? E aí existem certos intervalos de tempo onde eu tenho que garantir justamente aquela questão da disponibilidade dos meus sinais, né? Então, de novo, a sugestão é para garantir que os sinais já estejam disponíveis antes do enable ir a 1, tá? A gente escreve eles antes. Porém, né, durante um certo intervalo de tempo, eles têm que se manter estáveis, né? Que é esse TDSW mais o TH, tá? Durante esse intervalo de tempo, a gente tem que manter os nossos dados estáveis, tá? Então, que é o Data Setup Time, né? 80 nanosegundos para a gente escrever os dados e a gente tem que manter os dados depois do enable ir para zero durante 10 nanosegundos. Ok? Maravilha, tá? Então, isso tudo, pessoal, viram delays, né? Viram atrasos. Basicamente, eu estou descrevendo aqui os passos para vocês, né? Não sei se vocês notaram, ó. Na operação de 4 bits eu faço isso, depois eu coloco o R0 em 0 ou 1, depois eu digo o tipo de operação, mas a gente vai fazer sempre o RW igual a 0 fixo, depois eu faço o enable igual a 1, em seguida eu coloco os dados, né? Coloco os primeiros 4 bits, né? Aguardo um certo tempo, faço o enable ir para 0, boto os outros 4 bits, né? Aguardo 270 nanosegundos, boto o enable em 1, boto os bits, aguardo tanto tempo, faço o enable a 0, tá? Isso me gera, então, a emissão de um comando, que de uma maneira humanamente mais interessante, tá? Ou mais compreensível, a gente pode sumarizar nesse algoritmo, tá, gente? Então, esse é um algoritmo que me permite a escrita de um comando, onde eu tenho que passar o byte, né, os 8 bits correspondentes ao comando, tá? E o resultado seria um comando enviado para o HD 44780. Esse algoritmo aqui, falta uma coisa nele, porque não tem como colocar nele, tá? Nesse caso, que seria o delay após a emissão do comando, que eu vou comentar com vocês em seguida. Isso aqui só faz o processo de envio do comando, tá? Então, vocês estão vendo aqui RS0, RW0, enable 1, escrevo os 4 bits, e aqui eu botei um micro, né? Escrevo 0, botei um micro também. Por quê? Porque eu estou considerando que o que vocês vão ter acesso em termos de Arduino, tipicamente, tá? São delays na faixa de microsegundo, não de nano, tá? Porém, se vocês quiserem uma versão desse algoritmo mais completa, vocês já devem ter acessado, acredito eu, tá? Aquele capítulo dos LCDs, tá? E lá no capítulo do LCD, só para mostrar para vocês,
eu coloquei o algoritmo, daí fora toda a explicação a mais, tá? Eu coloquei aqui o algoritmo para vocês, relativo nesse caso, deixa eu dar um zoom aqui. Como é que esse cara dá zoom aqui? Relativo nesse caso aqui ao processo completo com os delays, daí tá 40 nano, 230 nano, se vocês quiserem uma coisa mais precisa e caso vocês tenham condições de usar aquelas rotinas, por exemplo, da VRLibc, que garantem delays na ordem de nanosegundos, tá? Não sei se vocês notaram aqui que eu fiz uma inversão, tá? Ao invés de eu fazer o enable igual a 1 e depois escrever os dados, eu sugiro justamente isso que eu estou fazendo, né? Primeiro escreve os dados e depois leva o enable igual a 1, tá? Então, é uma diferença em relação à lâmina. Ó, vou trocar aqui para a lâmina para vocês verem. Ó. Na lâmina, eu fiz o enable ir para 1 e depois eu escrevi os dados, tá? Mas eu sugiro sempre escrever os dados antes do enable ir para 1. Perfeito? Então, aqui entre aqui, depois desse aguarde um segundo aqui, a gente botaria a escrita, tá? Tiraria esses caras daqui e botaria aqui no lugar do passo 11, tá? Trocaria esses caras. Mas os dois funcionam, tá? Basta a gente utilizar eles adequadamente, tá? Tendo dúvida, pessoal, vão chamando, vão levantando a mão aí no meeting, tá? Que é o que eu vou comentando com vocês. O algoritmo de escrita de dados, pessoal, ele é muito parecido com esse daqui, tá? A diferença é que ao invés do RS ser 0, o RS vai ser 1. Perfeito? Então, uma coisa extremamente simples, tá? É o mesmo procedimento, a gente pode usar exatamente a mesma rotina, só fazendo o RS ser 1, tá? E aí eu botei justamente uma observação aqui, que o que a gente tem em termos de mundo Arduino, tá? É a função delay microseconds. Lembrando, já tinha comentado isso com vocês aula passada, mas vou comentar de novo, tá? Se vocês não quiserem usar a função delay microseconds, vocês têm a VRLibc, tá? E dentro da VRLibc, vocês têm, que é as bibliotecas para os processadores Atmel, né? Vocês têm aquela bibliotecazinha específica que vocês podem usar, tá? Que é a biblioteca Delay Basic, se eu não me engano. Exatamente, tá? Que aí ela vai permitir delays curtos em razão do clock do processador, tá? Só que aí vocês teriam que calcular, tá? Em razão do clock, né? Qual seria o delay total, certo? Se vocês quiserem até, aqui se refere a um clock de 1 MHz, né? E aí o delay resultante, perfeito? Por exemplo, né? Se vocês colocarem ali o valor, se vocês colocarem o valor 0, ele permitiria 256 iterações, etc., que daria um delay de 768 microsegundos, tá? Mas o nosso clock é 16 mega, tá? Ele é 16 vezes mais rápido. Pode falar, Daniel. Como é que ele faz esse cálculo aqui dos 768 microsegundos? Isso? Tá. Basicamente, o que é feito é o seguinte, tá? Se tu for ver, ele está dizendo aqui que eu vou ressaltar aqui a parte importante, ó, que o laço de execução dessa função delay loop 1, ela demanda 3 ciclos de CPU, perfeito? Por interação, tá? Aí falta o quê? Falta a gente saber o que é um ciclo de CPU. Para saber o que é um ciclo de CPU, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Se não me falha a memória, são 4 ciclos de clock, mas posso estar mentindo, tá? Então deixa eu confirmar. Vamos pegar o que vocês usam ali no Tinkercad, tá? Vou pegar o datasheet aqui. Aí tu me puxou da memória, mas se não me engano são 4 ciclos de clock. O que diz que se a função precisa de 3 ciclos de CPU e cada ciclo de CPU são 4 ciclos de clock, seriam 12 pulsos de clock, mas deixa eu confirmar isso. Vamos ver. Não, aqui ele apontou uma coisa que não tem nada a ver, não é isso. Não é isso. O problema é que o datasheet eu precisaria... Deixa eu ver se ele tem os tópicos aqui. Só para mostrar aqui para vocês tentar responder isso, senão eu fico devendo e depois eu respondo com exatidão, tá? Mas vamos ver aqui. 4 ciclos de CPU mesmo, ó. Não tô... Não. Deixa eu ver se eu tô mentindo.
Tá? É aqui, basicamente, que está a resposta mesmo. Tá? Tá. CPU clock, papapá. Aqui ele está mostrando 2 ciclos de CPU. 2 ciclos de clock, perdão. Grosseiramente falando, 2 ciclos, tá? Eu tinha na minha memória 4, então eu vou confirmar isso para vocês com certeza, tá? Agora eu tenho que olhar no datasheet aqui, ler com calma isso, mas que eu me lembre eram 4 ciclos de clock, o ciclo de CPU. Vamos ver se está aqui nas características elétricas ou típicas. Deixa eu só confirmar aqui se de repente não está aqui, para responder essa tua pergunta. Tá, não. Com certeza tá aqui, tá? A questão é achar só. Onde é que vai estar isso? Não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu não confio, mas só para confirmar a análise ali que eu fiz, né? Não. Tá, vamos ver aqui se ele tem. Ele está dizendo um pulso, aí eu não acredito nisso daqui, gente. O problema é que esses fóruns aqui são tenebrosos, tá? Instruções precisam de um ciclo de clock, e aí em memória 2 ciclos, tá? E tem instruções especiais 3 ciclos. Tá? Aí dependeria, na realidade, da instrução envolvida, tá? Então, é um pouquinho mais chato, tá? Mas tudo bem, vamos considerar 2 pulsos, tá? E deixa eu ver a descrição aqui. Então, ele tem 3 ciclos de CPU, tá? Considerando 3 ciclos de CPU, para ver se o cálculo que está documentado aí bate, tá? Então, seriam 256 iterações vezes 3 ciclos de CPU. Não, tá certo, ele está considerando... Não sei se isso é verdadeiro, vou considerar, ele está considerando uma instrução por ciclo de clock, perfeito? Então, na prática, te escrevendo aqui, Daniel, até para ficar documentado aí, para todo mundo entender o cálculo, tá? Na prática, então, só que isso daí, pelo que eu estou vendo, eu tenho na minha memória 4 ciclos de clock. Posso estar enganado, porque às vezes eu estou falando do ESP, tá? E me passo. Mas vamos lá. Um ciclo de CPU igual a um pulso de clock. Perfeito? Tá? Já vou botar a observação, né? A confirmar. Pode depender da instrução. Certo? Maravilha, tá? Ok. Sendo assim, já te dou a palavra, Antônio, só um pouquinho. Sendo assim, se vocês forem ver ali, a instrução aqui, essa função, se a gente passar o valor 0, ela executa 256 interações, tá? Então, delay loop 1 executa até 256 vezes o loop, certo? Quando passamos o valor 0. 0, perfeito? Então, delay loop 1 executa até 256 vezes o loop. Cada execução demanda 3 ciclos de CPU, certo? E aí ele está dizendo para a gente que, basicamente, em razão disso, nós teríamos, né, total de pulsos igual a 256 vezes 3, que deu os 768, tá? 768 pulsos de clock, tá? Certo? Num clock de 1 MHz, um clock de 1 MHz resulta em 768 microsegundos. Por quê, né? Porque 1 MHz me gera um período do pulso, né? É a mesma coisa que 1 sobre 1 MHz, que vai dar 1 microsegundo. Perfeito?
Então, a pergunta é, e se fosse 16 MHz? Né? O clock que a gente usa, o clock dos Arduinos, é 16 MHz. Perfeito? Das plaquinhas prontas, tá, pessoal? Significa que a gente seria 16 vezes mais rápido. Perfeito? Logo, acionar delay loop 1 passando o valor 0 resulta em um atraso de... Tem que dividir lá 768 microsegundos por 16. 48 microsegundos. Certo? Aí, se tu quiser saber, né? Ah, e quanto é que seria... Só para eu repetir aqui, né? E quanto é que seria, então, o atraso se a gente passasse delay loop 1, passasse o parâmetro 1, né? Uma única execução, né? Uma única execução. Perfeito? Consequentemente, atraso igual a 3 ciclos de CPU, que é igual a 3 ciclos de clock, que é a referência que estão nos dando, né? Que seria 3 vezes o período, então, do relógio, tá? Para 16 MHz, o T é igual a 1 sobre 16 vezes 10 na 6, tá? 16 vezes 10 elevado na 6. O período de um clock de 16 MHz, só para vocês terem referência, 16 elevado na 6, tá? Só um pouquinho. Daria 625, deixa eu ver se é isso. Não, menos ainda. 62.5. 62.5 nano. Então, digamos que com essa função, tu conseguiria o menor delay de 62.5 nano, tá? E a loop 2 só é mais lenta, tá? Só é mais... consegue gerar delays maiores, tá? Então, antes de a Antônia perguntar, deixa eu ver se tu conseguiu entender aí, Daniel. Se não, eu explico de novo. A Antônia fez sem querer, tá bom? Não tem problema. Então, tá bom. Então, pessoal, na prática, tá? O menor delay que vocês vão conseguir gerar usando essas funções, obviamente, em C, mesmo na biblioteca ali, tá? É um delay de 62.5 nanosegundos para um clock de 16 mega, tá? Só delays superiores a isso, tá? E, de novo, eu estou acreditando na documentação aqui, tá? Não sei se é efetivo. Ok? Bom, então vamos lá. Então, aqui, né, eu já botei os delays de 1 micro, porque a função que vocês têm para trabalhar efetivamente é a função delay microseconds, né? Se vocês quisessem, ao invés de dar delay, afinal de contas, né, eu sou contra o uso do delay, a gente poderia usar temporizadores, tá? Mas nesse caso, pessoal, como são delays muito, muito pequenos, tá? Tipicamente fazer o delay aqui não impacta tanto, tá? A gente continua mantendo lá a frequência global de operação do nosso código muito elevada, tá? Interface de 8 bits é similar, tá? Só que ao invés de eu fazer duas operações de 4 bits, eu faço uma única operação, tá? De 8, ok? Então, depois eu mostro no código, tá? Mas só deixa eu ressaltar alguns pontos antes de eu passar lá para o Tinkercad, tá? E eu mostrar para vocês como é que a gente faz isso tudo. Lembrando que o Tinkercad tem limitações no que ele é capaz de simular em relação ao circuito real, tá? E nesse caso aqui ele é bem limitado. Qual é o ponto onde todo mundo erra ao fazer o interfaceamento com HD 44780? Então, esse é aquele momento da aula, tá? Que o cara tinha que botar em letras garrafais, tá, pessoal? Qual é o pepino? O algoritmo está certo? Tá. Primeiro, o algoritmo está certo. Primeiro pepino, eu tinha comentado antes com vocês, tá? Quando eu dou um comando ou quando eu escrevo dados, tá? Esse algoritmo está descrevendo o processo de emissão do comando. Mas notem que eu não sei a priori qual é o comando que vai ser gerado, tá? Após eu mandar um comando, eu tenho que ainda aguardar um delay mínimo para que o HD 44780 execute aquela operação. De novo, tinha mostrado, ainda tinha comentado com vocês aqui, né?
Existe um certo intervalo de tempo aqui relacionado a esse período de tempo onde ele está executando a operação de vocês, que não está lá naquele algoritmo, tá, pessoal? Por que não está no algoritmo? Porque depende do comando, certo? Vocês até poderiam modificar ele para botar no final um delay, tá? Relativo ao comando em questão, tá? E aí que a gente tem uma tabelinha que está lá no datasheet, obviamente, que me diz qual é o delay para cada um dos comandos possíveis. Vocês vão ver que a vasta maioria dos comandos demanda um delay após a emissão dele, ou seja, a vasta maioria dos comandos precisa de 37 microsegundos, tá? Para ser executado. Aí vocês poderiam me perguntar, tá? Ah, isso daqui é lei? Não, porque isso depende do clock do oscilador, tá? Então depende do clock que está sendo alimentado ele. Aí vocês me perguntariam, mas qual é o valor se o clock está diferente? Não me lembro de ter visto isso no datasheet, tá? Então a gente usa o pior caso, tá? Que é o menor clock que ele trabalha, perfeito? O menor clock que ele trabalha gera o maior tempo possível. Então na prática até pode ser menor, mas eu não tenho como garantir esse tempo para vocês. Então a gente teria que dar um delay de 37 microsegundos para a vasta maioria dos comandos. Tem alguns comandos aqui que precisam de 4 micro, tá? Tem outros comandos que precisam de 40. Notem que escrever dados, né, no display demanda um delay bem menor, o que é bom. Tá? Na verdade, não. Tô mentindo. Demanda os 37, sim, mas tem um delay aqui complementar, tá? Mas tem uma instrução, por exemplo, que é essa instrução return wrong, que demanda quase 2 milissegundos, tá? Maravilha. Então, primeira pegadinha, o cara emite o comando e esquece de dar os delays. O que vai acontecer? Caca. Não vai funcionar, tá, pessoal? Sendo bem simples, tá? Segunda caca. Antes de tu emitir qualquer comando, tu tem que inicializar o display, tá? Inicializar o controlador. O controlador tem um processo muito bem descrito, mas muito passo a passo, que a gente tem que seguir, que ele não é relativo, tá, pessoal? Mas eu esqueci isso só disso, não era para funcionar? Não. Se vocês não seguirem passo a passo, é um circuito digital, tá, pessoal? Se vocês não seguirem passo a passo, ele não funciona. Então, por causa da interface de 4 bits, tá? É esse o procedimento, ó. Ligou. Antes de fazer qualquer coisa, espere 40 milissegundos. Olha só, né? Que interessante, né? Na inicialização. Depois tu tem que fazer o seguinte: RS0, RW0, escreve só 4 bits, ó. No bit 7, 0, no bit 6, 0, no bit 5, 1, no bit 4, 1. Espera 4,1 milissegundos. Repete o mesmo código, estão vendo? Espera pelo menos 100 micro. Repete. Aí espera, aí tu nota aqui, agora ele parou de dar quanto tempo eu tenho que esperar. Por quê? Porque ela agora está te indicando que isso daqui são comandos, tá? E esse comando é o comando function set. Vocês estão vendo aqui que está escrito function set? Hein? Aí a gente tem que ir ali na tabelinha, olhar, function set, cadê? Ó, function set, tá aqui. Eu não estou conseguindo destacar aqui para vocês, então estou fazendo aqui com o cursor, tá? Function set. Quanto tempo eu tenho que aguardar? 37 microsegundos, perfeito, pessoal? Então, gerei esse comando, aguardei 37 microsegundos. Novo comando é de novo um function set, esperei 37 microsegundos. O novo comando é de novo um function set, esperei 37 microsegundos e assim por diante. Então, eu vou dando os comandos, ó. Deu function set, depois deu display off, depois deu display clear, depois deu entry mode set. Perfeito? Então, a gente tem uma série de comandos. O que o pessoal faz? O pessoal emite os comandos aqui e esquece dos delays. Aí não inicializa o display. Pior, tá? Aí é que tá a pegadinha do Tinkercad. E o Tinkercad? O Tinkercad vai nos trazer aí uma pegadinha, que é o fato de, se eu não respeitar os delays, ele vai funcionar. Vocês entenderam? Aí o que o cara faz, né? O cara vem todo feliz aqui no Tinkercad, faz o código de acionamento, né? Deixa eu pegar aqui um código aqui com display, onde eu tinha criado alguma coisa aqui para display, só um pouquinho. Cadê? Não é esse daqui, pelo visto, tá? Eu tinha criado uma cópia aqui que era só o display, justamente para esse cara. Deixa eu ver se isso daqui é... Eu só não queria alterar o original, né?
Senão eu crio uma outra cópia aqui. Eu vou criar uma outra cópia para evitar confusão, tá? E já vou dar um nome para ela, que a gente vai trabalhar em cima dela. O cara vem feliz aqui no Tinkercad, né? Criou o seu circuitinho, faz a rotina de inicialização, dá os comandos no Tinkercad, funciona. Aí ele vai para o LCD físico, nada funciona, tá? Por quê, gente? Justamente porque ele não respeitou as temporizações. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer com vocês, tá? Na verdade, eu não preciso aqui de botão. Vou até apagar esses botões, tá? Perfeito. Apaguei os botõezinhos, só preciso do LCD, né? Então, mantivemos o LCD, tá? Vou apagar todo o código aqui também, tá? Esse código aqui é só para falar do interfaceamento, tá, pessoal? Então, tratamento de botões, blá, 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 tudo isso daqui não precisamos de nada, tá? Em compensação, então vou apagar tudo aqui, vou zerar o código do setup, na verdade vou apagar tudo mesmo, vou zerar todo o código, tá? Só precisava do circuito, então vou ter um void setup e vou ter um void loop. Agora que a gente viu a parte aí mais teórica, podemos ir para a parte, né, mais prática. Tá? Então aqui, pessoal, eu vou precisar, na verdade, de uma função que envie 4 bits por vez, né? Por quê? Porque aqui na inicialização, muito embora os comandos sejam de 8 bits, vocês notaram que aqui na inicialização eu tenho um procedimento que envia somente 4 bits, né? Então eu vou fazer essencialmente uma modificação daquele meu algoritmo para fazer o envio de 4 bits, tá? Só de 4 bits. Na prática é só dividir aqui, né? E vamos lá. Então vou pegar aqui o meu algoritmo, tá? E vou criar então aqui, envia 4 bits, tá? Então eu vou colocar o valor aqui do RS. Não importa, vocês podem botar byte, boolean, o que vocês quiserem, tá? Porque na prática a gente poderia passar como boolean, mas ocupa um byte igual, tá? Aqui, pessoal, tem alternativas. Eu vou fazer aqui, dos dois jeitos, tá? Para mostrar para vocês que tanto faz, tá? Byte B2, byte B1, byte B0, ok? Então aqui, basicamente, vamos documentar, né? Eu sei que eu tenho que parar ainda e falar para vocês da questão de documentação, tá? Ainda não parei. Envia uma sequência parcial de dados barra comando de 4 bits. Tá? Aí quais são os parâmetros que eu tenho? Desculpe. Ah, meu Deus. Parâmetro. Deixa eu copiar isso daqui já para as próximas linhas, né? Não ficar digitando isso. RS. Valor do sinal RS. Aqui. 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 E aqui. Então aqui eu vou ter bit 3, né? Bit mais significativo. E eu vou B2 segundo bit, B1 primeiro bit, e por fim, né, B0 sendo bit menos significativo. Bit menos significativo. Tá? Maravilha. Então a gente já documentou, né? Não retorna nada, então não vou documentar retorno, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer é copiar aqui o meu algoritmo, né? Então, eu vou fazer o quê? A gente tem que ter as vias, né? Eu não sei exatamente aqui como é que a gente documenta isso, mas digamos que eu vou ter os pinos, tá? Então, vamos lá aqui, né? Declaração dos pinos. Então, aqui eu poderia ter, né? O define rs, sei lá. Teria até que confirmar aqui, né? Vamos ver se eu consigo olhar. O rs está no pino 2, tá?
define enable, vou botar só como EN, tá? O enable vai estar no pino 3. Aí a gente tem que agora definir, né? DB7. Vamos ver onde é que está o DB7, está no pino 7. DB6 eu vou chutar que está no 6, depois eu confirmo, tá? DB5 deve estar no 5. E o DB4 deve estar no pino 4. Perfeito? Vamos ver se é isso mesmo. Sim, tá. Maravilha. Então, aqui o que eu vou fazer, né? Aí, gente, vocês poderiam escrever diretamente via Digital Write ou vocês poderiam fazer escrita direto, né, nos registradores do Atmega. Eu vou usar aqui o Digital Write, só a título de demonstração, tá? Mas, basicamente, eu vou escrever no RS o valor do RS, tá? E aí eu vou escrever meus dados. Lembre-se que eu não preciso escrever no RW, porque o meu RW está aterrado, tá? Então não é necessário, tá? Então vou botar no DB7 o bit 3. Copiar aqui, só para ir alterando os dados, tá? Bit 7, bit 3, DB6, bit 2, DB5, bit 1 e por fim DB4, bit 0. Perfeito? Fiz isso. O que eu tenho que fazer agora? Tem que levar o enable para 1 e aguardar 1 microsegundo, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Digital write en 1 delay microseconds 1 microsegundo. Perfeito? Maravilha. O que eu tenho que fazer em seguida? Aguardei 1 microsegundo com ele em nível 1, vou levar ele para nível 0 e vou aguardar 1 micro, tá? Então, só repito isso daqui. Tá? Enable 0, 1 micro. Então, aqui a gente finalizou o processo de envio de 4 bits, tá? O que a gente vai fazer em seguida? Em seguida, agora eu vou ter rotinas, né? Comando LCD, tá? E vou ter uma rotina aqui, dados LCD. Basicamente, agora, a partir dessas duas. E também vou ter que ter uma inicia LCD. Para quê, né, pessoal? Para eu conseguir enviar um comando para o meu LCD, para eu conseguir enviar uma informação que eu quero que apareça e para inicializar. Depois que eu criar a função aqui que envia comandos, aí eu posso criar funções específicas, né? Posso criar uma função limpar, posso criar uma função, sei lá, escrever. Tá? Aí depende daquilo que a gente quer realizar, tá? E considerando as funções que a gente vai ter, a gente consegue, em razão disso, né, dar os delays necessários, tá? Para que o processo funcione. Ok? Por hoje a gente para por aqui. Na aula que vem a gente já consegue montar essas funções, essas rotinas, tá? Deixa eu perguntar se tem ficou alguma questão, alguma pergunta?